Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Aulática. Eu sou o Fábio Monstro. Na aula de hoje eu quero conversar com você um pouco mais sobre os rios, a estrutura dos rios e as bacias hidrográficas. Você sabe me dizer o que é uma bacia hidrográfica? Então, vamos começar por uma definição. O aluno ele confunde muito bacia com rio. Na verdade, os rios estão presentes nas bacias. Por quê? Porque as bacias são áreas. Bacias hidrográficas são um conjunto de terras drenadas por um rio e os rios secundários, os rios tributários, ou seja, os seus afluentes e subafluentes. Dá uma olhada aqui, te convido a dar uma olhada nesse primeiro esquema que eu montei para vocês. Isso aqui é o que nós chamamos de rede hidrográfica, ou seja, é um conjunto de rios articulados, integrados, na qual há uma hierarquização. Por que hierarquização? Porque os subafluentes, rios menores, despejam as suas águas nos afluentes, que por sua vez desaguam no rio principal. O rio principal é o rio que dá o nome à bacia do rio principal. Geralmente é um rio mais extenso e de maior volume d'água. Claro, ele capta as águas de toda a bacia. Deu para entender? Que bom. Pois bem, olha só, vamos lembrar que toda bacia hidrográfica ela é delimitada. Ela tem como limite externo, os divisores de águas. Os divisores de águas representam os pontos de maior altitude na bacia. Então, o ponto mais alto da bacia é justamente o seu limite externo, os divisores de águas. Eles literalmente separam as águas, dividem as águas pluviais, ou seja, as águas das chuvas, que serão captadas pela bacia, e as águas das chuvas que serão despejadas para fora da bacia. Então as águas elas são separadas por esses pontos de maior altitude. É por isso que eu desenhei essas setas aqui para vocês, porque se os divisores são os pontos de maior altitude e o rio principal captura as águas, portanto os pontos mais baixos da bacia, então notem que as águas pluviais das chuvas e as águas fluviais dos rios se deslocam sempre nesse sentido, dos divisores em direção ao rio principal. Só toma cuidado, porque mesmo o rio principal, claro, ele é dotado de inclinação. Afinal de contas, todo rio nasce em algum lugar. Então todo rio ele é dotado de uma cabeceira. Todo rio ele é dotado de uma nascente, o ponto mais alto do rio. E por gravidade, claro, ele se desloca para os pontos mais baixos. A foz é o término do rio, é o final do rio, é a desembocadura, é onde o rio vai desaguar as suas águas. Então, nesse sentido, o rio principal corre daqui para cá. A foz, nesse sentido, é o ponto de menor altitude da bacia hidrográfica. Deu para entender? Olha só, outro ponto importante. A foz, ou a desembocadura, ela se subdivide em duas categorias, o delta e o estuário. Perceba que, basicamente, a diferença entre eles é que, se você pegar o caso do delta, geralmente ele está associado a um rio com essa declividade. Rios de menor declividade são dotados de águas de menor velocidade, águas mais lentas. Então, é um tipo de rio que tem menos energia, menos força para transportar os sedimentos. Lembra? Erosão fluvial? O rio ele desgasta e transporta sedimentos. Lembra do Rio Solimões, barrento, grande quantidade de sedimentos transportados. Então, quando o rio ele tem pouca energia, ele não consegue despejar os sedimentos no oceano. Então, os sedimentos se acumulam na foz e o rio de baixa energia se ramifica, se abre feito um delta, um leque de águas se abrindo em torno dos bancos de sedimentos. Isso é o delta. O estuário, nós já estamos nos referindo a rios de águas mais rápidas, maior declividade, rio com maior energia, então ele se deposita no mar como um único canal, um único corredor. Deu para entender? Joia, que bom. Outro conceito muito comum na hidrografia, abre o olho, montante e jusante. Percebam que se nós usarmos esse ponto aqui como um ponto de referência, um indivíduo que estiver localizado aqui, você aluno do Aulática, que estiver assistindo essa aula, se você estiver localizado aqui, Voz da Consciência, pode dar um zoom, por favor. Notem que tudo que estiver acima de você, ou seja, rio acima, se você estiver no rio e estiver olhando sentido nascente para o alto, você está olhando rio acima. Portanto, você está olhando para montante do rio. E se você estiver nesse ponto e estiver olhando para a foz, que é a parte mais baixa, você está olhando sentido rio abaixo.
ou a jusante. Então, estar a montante do rio é estar rio acima, estar a jusante do rio é estar rio abaixo. Legal? Boa. Só para fechar aqui essa aula, olha só, uma breve comparação entre os rios de planície e os rios de planalto. Olha só, os rios de planície e os rios de planalto se diferem aqui, ó, declividade, velocidade das águas e potencial econômico. Olha só, dá uma olhada na tabela que está fácil aqui, ó. Os rios de planície estão associados ao quê? A uma menor declividade. Então são rios cujas velocidades das águas são menores, são rios de águas lentas. Então geralmente aquele tipo de rio sinuoso, cheio de curvas, rios que apresentam meandros, são rios meândricos, como grande parte do rio Amazonas, por exemplo. E são rios, claro, que têm um grande potencial para navegação, viabiliza o transporte hidroviário, o transporte fluvial. São rios com poucas quedas d'água, que é justamente o oposto de um rio de planalto. Os rios de planalto, olha só, eles estão em áreas de maior declividade. Aqui, ó, maior declividade. Portanto, as águas são mais velozes, são muitas quedas d'água, muitas cachoeiras. Nesse sentido, é um rio com queda d'água, portanto, com grande potencial para a hidroeletricidade. Hidroeletricidade é isso, é água e queda d'água, para formar um reservatório e dar pressão para movimentar a turbina. Mas isso é um assunto para uma próxima aula, tá bom? Gente, foi um grande prazer, muito obrigado e até a próxima. Tchau!